A paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus, maravilha. Bem, tem entrado algumas pessoas aí num vídeo que eu postei, irmão, falando sobre a graça, eu apresentei lá a graça como pessoa, a graça é Cristo. Jesus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Como é que se interpreta? A minha graça te basta. Ou seja, a graça de Cristo em Paulo era a presença de Cristo com ele. Por isso ele escreveu 2 Coríntios 13, versículo 5. Provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vocês mesmos, que Jesus Cristo está em vós, ou se tende caído. Pois é, a graça em nós é Cristo. Cristo é a graça. Mas entrou aqui o Ademar, querendo discutir. Ademar, procure um outro canal para você discutir lá, viu? Eu não discuto, bicho. Se você quer discutir, discuta com quem acha bom discutir. Eu não estou aqui para discutir não, meu amigo. Se você não acredita, procure outro canal e vá lá assistir outro canal, tá bom? Você não é obrigado a entrar no nosso canal aqui não, viu? Porque você não vai me mudar. Você não vai me mudar. A sua mensagem é muito pobre. É muito pobre a sua mensagem. Bem, igreja, nesse vídeo aqui, eu quero falar um assunto que ele é um pouco polêmico aqui no Brasil. Porque eles estão pregando, estão dizendo que Jesus Cristo morreu por toda a humanidade no globo da Terra. A Bíblia diz que não. E é isso que eu vou ler aqui já de cara para nós compreender, viu? Isaías é o livro, 53 é o capítulo, 8 é o versículo. Da opressão e do juiz foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo. Quem é o meu povo? O meu povo aqui está se referindo a Israel. Israel é o povo. Pelo meu povo foi ele atingido. Agora vamos ver um outro texto que comprova. Quando você pega a sua Bíblia, João, capítulo 1, versículo 10, 11, e depois eu leio o 12. Olha o 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem é o seu? Ele veio para os seus. Ele veio para os seus, morreu pelos seus. Quem é os seus? É o judeu. Agora, com a rejeição dos judeus, é que entra o versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Jesus morreu por toda a humanidade? A Bíblia diz que não. Diz que ele veio para os seus. Ele morreu pelos seus, pelos judeus. Mas com a rejeição dos judeus, disse Paulo, é a riqueza do mundo. A rejeição de Israel agora é a riqueza do mundo. Os gentios tiveram ou têm a oportunidade de se reconciliar com Deus. É o que as Escrituras diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Que mundo? Qual mundo que Deus amou de uma tal maneira? Todo o globo terra? Irmãos, a palavra de Deus, ela é direcionada aos judeus. Toda a Bíblia aqui são direcionadas ao povo de Deus, judeus. Com a rejeição dos judeus, eu repito, foi que nós, os gentios, entramos nesse plano. É o que está escrito aqui, é o que Paulo falou. Agora vejamos o que acontece entre os gentios. Olha o que Paulo escreveu.
Romanos capítulo 8, versículo 30, eu vou ler aqui para os irmãos ver o que as Escrituras diz. Romanos capítulo 8, de Romanos, e versículo 30, olha: e aos que predestinou, a este também chamou. Aqui já está se referindo ao gentil. Gentil predestinados por Deus. E aos que chamou, a estes também justificou, ou seja, perdoou os pecados. Justificar é isto. Não me lembro mais dos teus pecados. E aos que justificou, a estes glorificou, isso é, santificou. Então, dentro do gentil, há um povo predestinado. Dentro do gentil, há um povo que Deus o separou, que Deus o escolheu. É o que as Escrituras diz. O Evangelho deve ser pregado em todo mundo, mas nem todo mundo vai crer no Evangelho. Nem todo mundo vai ser salvo. É o que diz as Escrituras. A gente não pode jamais negar isto. Então vamos continuar lendo, vamos continuar vendo aqui a palavra de Deus. Deus amou o mundo e deu seu Filho único para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. De foco, essa mensagem está direcionada aos judeus. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Eu repito, com a rejeição dos judeus, foi que nós, o gentil, estamos entrando. Os chamados, os escolhidos de Deus estão vindo, estão chegando, estão crendo. E isso não foi só Paulo que falou sobre isso. Pedro também falou, inclusive, entrou um rapaz aqui no vídeo e disse que Pedro não era pregador da graça. Pedro não pregou graça. Diz que Pedro não tinha graça. Meu amigo, eu não posso nem falar nada aqui, né, irmão? Eu tenho vontade até de falar, né? Mas quando uma pessoa abre a boca para dizer uma palavra dessa, sinceramente, irmão, não conheceu nada de graça, nem de lei, nem de nada. Não sabe de nada. Eu não vou dizer que a pessoa seja a jumenta de Balaão, porque assim eu ia ofender a jumenta de Balaão. Quando você pega Atos Apóstolos 15 é o capítulo, versículo 10, Pedro falou sobre a graça. Pedro disse: nós somos salvos pela graça. É a graça que está em nós que nos torna salvo. Olha aí. Pedro falou, está aqui, é só ler. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha, ó. Pedro está falando que é salvo pela graça. Né? Então não entra aqui nos vídeos para falar bobagem, meu, que eu vou excluir todas as postagens que colocar lá, eu vou excluir. Quando aparecer esses hereges aí. Eu já estou dizendo aqui que eu vou excluir todos eles que aparecer aí no vídeo. Você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando. Mas por heresia, aqui no canal, no vídeo, eu não aceito. Porque o que eu estou falando, eu estou provando, mostrando com clareza. Bem, meus irmãos e irmãs, então, os pregadores da graça liberal dizem que todo mundo está salvo. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso em canto nenhum da Bíblia. A gente não encontra isso em canto nenhum das Escrituras. Essa expressão pregada, né, pelos pregadores que se dizem pregadores da graça. É uma tristeza. Pedro disse que creram em Jesus todos os que estavam determinados por Deus.
Foi Pedro que falou. Ele disse que creram em Jesus todos aqueles que estavam determinados por Deus. E as Escrituras, a gente não pode anular, né? Não, a gente não pode anular. Olha, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 47, olha o que diz aqui, ó. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Eu vou repetir a leitura de novo, tá bom? Vamos lá. Atos 2, versículo 47. Louvando, eu vou para o 46, que é para você entender. E perseveravam, isso é a igreja, né? E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, aquele que se haviam de se salvar, ou seja, aqueles na qual Deus o predestinou para a salvação. Não é todo mundo que vai crer em Jesus. Não é todo mundo salvo, não é. Na própria igreja, tem pessoas que não vai subir no arrebatamento. Tem pessoas que não vai. É lamentoso falar isso, é. Mas é uma realidade que a gente não pode esconder, né? Então, cada um deve estar firme com Jesus. Todos aqueles que foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, devem estar firme com Deus. É o que a Bíblia diz. É o que as Escrituras diz. Então, Jesus Cristo morreu de primeira linha, quando você estuda a Bíblia, ele morreu pelos judeus, pelo seu povo. É só você ler o livro de Isaías que você vai entender isso. Jesus morreu pelos judeus. Morreu pelos judeus. Os judeus rejeitaram Jesus. Então, nós abraçamos Jesus. Então, nós aceitamos aquele a quem os judeus rejeitaram, né? A Bíblia já estava dizendo, através de Isaías, que o povo de Israel ia rejeitar Jesus. Deus conhece o futuro. E aconteceu exatamente como Isaías previu pelo Espírito. A nação de Israel rejeitou Jesus. Eles não creram até o dia de hoje. São altamente incrédulos acerca de Jesus. Se você for para a Judéia agora, para Israel, você vai entrar num país que não é um país cristão, porque eles não creram em Cristo. Eles não aceitam. Seus corações estão endurecidos. Quando é que os judeus vão crer em Jesus? Eles vão crer em Jesus no período da grande tribulação. A grande tribulação, que muitos pregadores pregam dizendo que já aconteceu nos anos 70. Não entenderam nada. A Bíblia diz que a grande tribulação nunca houve nem haverá. Se essa palavra estava direcionada apenas aos anos 70, então me explica o que aconteceu no ano 1933 a 45, quando Hitler matou 6 milhões de judeus. Então essa palavra nunca houve nem haverá, não está restrita somente aos anos 70, não, senhores. A palavra de Deus, ela se cumpre, meu querido. Então, a tribulação que nunca houve e nem haverá, ela está por vir ainda. Nunca houve nem haverá. Se essa palavra está direcionada aos anos 70, então como é que se explica a mortandade de 6 milhões? Se nunca houve nem haverá, então há uma contradição aqui. Nos anos 70 morreram
foram mortos mais de 100 mil